Bom dia, Duróculos, né? Durepox Wax, Leite quebrada, é o trabalho do lambaio, cachorro. Aí eu fui lá e comprei esse. Comprar o termo. Experimentei óculos vendido em farmácia. Esse aqui deu, e realmente dá. Aliás, ele é melhor pra ler, só com efeito. Percebi que ele estava destruindo minha visão em distância média e complicado. E aí tem que fazer uma receita médica para o óculos, porque eu tô longe de Campo Grande, lá o Mário sabe, né? Vai dar ótica. Mas aqui eu tô sem contatos nesse aspecto. Então vou tá agendado já o médico. Enquanto isso, aqueles que se perturbam, né? Visão assim, aqueles de olhos marciais, peço desculpa e peço que compreendam. Bem, vou fazer uma desleitura aqui. A desleitura, eu coloco aqui, né, em parte, aquilo que o Haroldo Bloom põe, né, que é um trabalho de revelação a partir de quem faz uma leitura, né. E eu aqui chamo de desleitura também a leitura direta e comentários sobre. Você está lendo, simplesmente lendo e às vezes vez ou outra comenta. Aqui eu venho falar sobre o profeta Elias, que é um dos homens mais conhecidos da Bíblia, né? Ele aqui fala que ele viveu 900 anos antes de Cristo. Foi no século 9 antes de Cristo que ele viveu, tá? E o mais importante sempre quando a gente faz leitura de Bíblias, para mim, acho que é um pouco óbvio, né, ou bastante óbvio, os significados. Tanto é que de Elias não tem tanto sobre a vida pessoal dele, né, mas é sobre os significados dele. Aqui fala, a Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Referência, né, aqui chama esse site aqui, estilo adoração, estiloadoração.com. Adoração não é um nome tão bem aceito assim entre muitos religiosos, mas isso é uma referência, né? Esse é o nome que escolheram. O ministério do profeta Elias está registrado nos livros 1 e 2 Reis, né? 1 Reis 17, 2 Reis 2. Há muita introdução falando sobre a atuação dele, né? E é interessante que o profeta Elias, ele vive num tempo bastante difícil para os judeus, né? Há uma separação ali, que é a tribo de Judá e a tribo de Israel, né? Israel com a capital em Samaria, Judá de Jerusalém, né? Havia um contexto turbulento e origem disso, parte disso é devido a muita idolatria, né? Baal, todos aqueles deuses que as pessoas recorriam por desesperos econômicos, né? E com certa busca de um imediatismo. O Baal já vai nos dar comida, no básico, nos dar saúde. Então, é isso, né? E o Elias, ele é um profeta. Uma das coisas que ele profetiza é a seca, né? Ele profetiza uma grande seca. Mas ele estabelece também mais força na confiança em Deus quanto a se prover o povo, né, naquilo que eles necessitam de maior urgência, né? Após essa profecia, ele recebeu recomendações divinas para que se retirasse para o Oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Querite. Nesse lugar ele foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro
e o pão e a carne eram trazidos por corvos, né? Assim ele se alimentou. Os corvos levavam pão e carne para ele. Do ribeiro vinha água. E ali ele é um profeta. Se ele se escondeu é porque talvez batesse de frente com muita gente que cria em outros deuses, né? Aqui a vida dele mostra muita tribulação, muita dificuldade, justamente pelo período, um dos mais difíceis, né? E aqui fala de um milagre, né? Que Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite de uma viúva, até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. A viúva de Sarepta, escreve aqui Sarepta, né? Quando secou o ribeiro, né? Por causa da seca que ele tinha anunciado, né? Ele foi até Sarepta, né? E lá uma viúva o ajudou, né? Num primeiro instante, essa viúva parece que tinha posses, posses, e o ajudou. Mas em outro trecho se fala de uma situação precária da viúva, né? Na verdade, eu creio que Deus tenha provido os dois, né? Inclusive, a mulher, ela chegou próximo da morte, ele orou a Deus, né? Não, é o filho da viúva que teve mal, não a viúva, o filho que eu tô nos pontos, né? Viúva, seu filho ficou mal e Elias orou a Deus e o filho da viúva foi restaurado à vida novamente, graças ao profeta Elias, né? Olha aqui os números, né? Da crença com o Baal, né? No Gibi Conan, o Baal é muito simples. O Baal é o deus dos ladrões. Nunca aparece, não é os ladrões, nós temos um deus, é Baal. No Conan, bárbaro. E aqui, olha os números de Baal. 450 profetas de Baal. E tinha mais de um Aserá, né, que foram no monte lá onde está. 400, então cerca de 1000 profetas, próximo, né, de 1000 profetas lá de outros deuses, né, contra o que era Elias. Então a vida não era fácil para ele, não, né? O próprio nome, né, do Elias, o significado é Jeová é Deus. São 3 palavras, né? Nisso aí a gente vê o nome dele, Elias, como uma autenticação do Deus, aí colocado de maneira genérica e não própria, né? O Deus é quem? É Jeová, aí é próprio. Deus, Jeová é Deus, é o significado de Elias. Ele profetiza várias coisas, aqui é grande, mas resumidamente eu vou falar aqui, né? Ele foge para Horebe, né? Ele é ameaçado por Jezabel e foge em direção ao sul. Há desânimo na vida dele, do profeta, né? Ele até pede a morte, aqui é o que está falando. Mas ele foi divinamente alimentado com pão e água e diz, segue para Horebe, o monte de Deus. Durante 40 dias, né, caminhada, né, a pé, né, foi, e 40 noites, 40 dias, 40 noites, e sempre ele é alimentado de maneira divina, né, a refeição que ele havia comido e bastou. O corpo dele aguentou 40 dias e 40 noites. E o monte de Horebe, né, onde houve a aliança de Moisés, né, indica a volta então desse profeta tão leal a Deus nesse lugar que é significativo, Monte Horebe, né? Os que são leitores assíduos da Bíblia conhecem, né, esse nome bem fácil. E
ali ele recebeu incumbências, ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel, ungir Eliseu como seu sucessor. É interessante a conexão, né, entre o divino e a política, os interesses de Deus colocados aí, favoráveis a este ou aquele rei, para as coisas funcionarem da maneira que Deus quer. Aqui está falando da vinha de Nabote, em 1 Reis 21, encontrando mais um grande confronto entre o profeta Elias e a família real, que é a Jezabel. Havia planejado a execução de Nabote, que não queria abrir mão de sua vinha em favor de Acabe. Além disso, eles haviam ignorado o direito à herança e tal. As coisas políticas, mas com interesse da divindade judaica aí. E Acabe e Jezabel tiveram mortes desonrosas conforme a profecia. Havia uma profecia que eles morreriam. E é uma outra contra Acasias, né? Que também perseguindo aí, mandou os capitão, soldados, e o fogo os consumiu. Enviou mais. E aí o próprio capitão ele suplicou pela vida de Elias. Então o profeta Elias foi a presença do rei para transmitir pessoalmente sua mensagem. E Acasias não se recuperou e morreu. Aqui fala que Elias levado para o céu. Vamos ver aqui. Elias estava chegando ao fim e os deixaria, né? Aqueles em torno dele, outros profetas. Ele tentou se distanciar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. Ele queria ir longe, né? Eliseu foi próximo. E Eliseu é apontado como um sucessor de Elias. Aqui fala na passagem, Gênesis 25:31, Deuteronômio 21:17. Mas ele estava chegando perto de partir, né? E aí ia ser o herdeiro espiritual dele, como colocado aqui, onde se citou Deuteronômio e antes em Gênesis já, né? É o Eliseu. No Antigo Testamento, as passagens que ele será encontrado 1 e 2 Reis, né, onde conta essa história e tal. E no Novo Testamento ele também é citado várias vezes, né, nos livros. E principalmente em relação à identificação do seu ministério com o de João Batista, uma conexão, né, assim, que não fala assim, semelhança, se é direta, mas há uma conexão. Isso aí quem tem maior interesse em se aproximar desses significados deve pesquisar, né? Eu aqui baixei uma Bíblia PDF, né? Aqui eu fui olhar as passagens, ainda não olhei lá diretamente. Aí eu vi nesse site aqui, as descrições, achei que está bem escrito, não há erros. E aí há uma firmeza, né, na narrativa, e eu gostei, por isso estou transmitindo, né? Eu tenho um amigo que chama Elias, e esse é um dos melhores amigos meus, não só de Suíça, dos amigos que eu tive. Embora jovem, né, ele é com a cabeça muito boa, trabalhador, honra os pais, né, ele tem muito respeito pelos pais dele o tempo todo, isso aí me encanta, a forma como ele respeita os pais. É um menino trabalhador, né? Ele está um pouco afastado da igreja, mas ele tem uma vocação de fé. E chama-se Elias, que é Jeová é Deus, né, o significado. E a profecia dele fortalecendo até ele próprio, né, como sobrevivente, para ter sua água, seu alimento primordial garantido pela divindade, por Deus, porque Ele é importante nos planos de Deus. É isso aí. Sigamos. E
o mensageiro não é importante, a mensagem sim. Não quer desligar?